Boa noite, gente. Agora é pra valer. Daqui a pouco o Israel entra. Eu comecei 2 minutinhos mais cedo que eu preciso fazer uma coisa. Eu preciso avisar na minha página que vai ser agora pelo perfil. E eu preciso do link aqui, entendeu? Entenderam, né? Daqui a pouco a gente começa de fato a transmissão com o Israel. Vocês vão me ver fazendo isso. Bastidores. Tem 2 pessoas assistindo. Oi, gente. A gente começou 2 minutinhos mais cedo. Eu preciso avisar que não vai ser na página, vai ser no perfil. Daqui 2 minutos Israel entra. É difícil ser minha própria assessora de comunicação. Vocês acham que é fácil? Oi, Israel. Só um minutinho. É que por causa daquele probleminha que eu te falei. Bom, vamos lá, né? Deu 7 horas. Tá na hora de começar. Acho que eu consegui postar na página. Se alguém puder conferir. Deixa eu explicar então para as pessoas o que aconteceu. Eu sou mais acostumada a fazer live no Instagram. Todo o Entrefala foi no Instagram, vocês lembram disso, né? E eu filmava de um celular para o outro aqui para o Facebook. E então eu não estou habituada e eu ia fazer na minha página, né? Que tem uma página, Mariana Pessoal, eu divulguei inclusive dessa maneira. Mas não tem como fazer pela página. Não sei porquê. Então a gente faz aqui no perfil e tá tudo certo. Sai, tá me mandando alguma mensagem. Vou mandar aqui. Vamos lá. Israel, você tá me vendo? Eu tô te chamando aí pra entrar. Aê!
Pois é, eu também tô tentando. Que coisa. Gente, que estranho. Eu tô chamando Israel e não consigo também. Tem alguma coisa dando errado. Ai, gente. Que coisa. Aê! É, grande Consegui- Mariana, nossa Conseguimos. camarada, que legal. Só uma alegria do esforço de entrar, já recompensa. Tudo bem? Tudo ótimo. E você, Israel? Alegria estar com a nossa grande camarada, dirigente da Fazubra, presença constante nos encontros internacionais também. Recordo com uma companheira do Equador, que fizemos contato, ela lembrava do papel que Mariana teve também na articulação do movimento sindical internacional no encontro que tiveram na América Central, que a Mariana me comentou. E nossa futura pré-candidata aí, não sei se pode falar assim, nas leis eleitorais, um pouco arredio nisso, mas uma das nossas alternativas, aí, uma das estrelas aí do nosso time político em Goiânia, que eu acho que é onde o pessoal pode surpreender. Eu tenho costumado falar que acho que a gente tem 3 cidades onde a gente pode surpreender e ter pela primeira vez uma bancada eleita e de mulheres também, que acho que é Vitória, do Espírito Santo, Curitiba e Goiânia. São 3 cidades onde, quem sabe, a fortuna não brinde as virtudes de combate que nós temos tantas, né? Então, é uma pergunta a Mariana, que é uma referência já de bastante tempo para mim, para nós. Nós temos aí uma companheira em comum que atua muito no movimento de organização do pessoal nacional, apesar de ser uma serratense emprestada, que é a Giulia Tadini. Então, Ela tá aqui já. ela deve estar assistindo, é a nossa dirigente política que tem crescido muito. Então, para mim é um prazer, Mariana. Estou à disposição dentro do meu analfabetismo digital. Ah, não, mas eu também tô nessa, Israel. Eu tô penando aqui para fazer essa live no Facebook, porque geralmente eu faço pelo Instagram, né? O Entrefala foi todo pelo Instagram e aí eu filmava para aparecer no Facebook também. Então, assim, para mim tá bem novo isso. Eu ia até fazer na página e resolvi fazer aqui, né? Enfim, Mas vamos tem lá. algo mas tem algo que não justifica esse teu discurso, que é que o Entrefala, que era um programa que eu assistia, que a Júlia fez parte, foi um sucesso aí da temporada pandêmica. Então você, apesar dessas suas queixas, você é uma jornalista que tem dialogado muito com essa nova linguagem das redes. E do ponto de vista sindical, social, político, a partir da esquerda, né? Porque 2016, 2017, 2018, tanto nos Estados Unidos com Trump quanto aqui no Brasil, quem tem largado na frente de forma despolitizada, até criminosa, mas quem tem se apropriado dessas redes são figuras da extrema-direita, nossa luta de resistência. Então, acho que teu papel aí no Entrefala foi importante também por isso. Já, eu tô muito sem graça, porque eu ia começar te elogiando, eu ia começar falando de você e você faz o oposto. Aí eu já tô mais nervosa ainda agora. Não, Gente, eu vou apresentar o Israel para todo mundo, porque ele já falou mil coisas, mas eu queria apresentá-lo. Para quem não conhece, né, e para principalmente o pessoal aqui de Goiânia, o Israel Dutra, ele é um grande companheiro do PSOL, secretário de Relações Internacionais da Executiva Nacional do partido. E ele deveria ter vindo aqui em Goiânia no final do ano passado. A gente ia fazer um evento aqui sobre conjuntura internacional, mas acabou não dando certo.
e aí logo veio a pandemia, né? Então a gente não conseguiu fazer mesmo esse evento, mas sintam como se ele estivesse aqui, como se a gente estivesse lá no Aruá, fazendo aquele evento lindo com um monte de gente e tudo mais, porque eu tenho certeza que se não fosse a pandemia, o Israel viria mesmo para Goiânia para a gente discutir conjuntura internacional. Eu costumo dizer que o Israel é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, por isso eu fiquei nervosa o dia inteiro. Falei desde ontem que eu estou estudando, assim, porque, nossa, é uma responsa falar com Israel. Então, primeiro eu queria te agradecer, Israel, por ter topado participar dessa live. Não é o Entrefala, né? O Entrefala a gente fazia no Instagram e aí não deu para fazer contigo por conta dessa coisa tecnológica, mas é uma nova série de lives, eu ainda não dei nome para elas, mas estou fazendo algumas vez ou outra, né? Agora nesse intuito de pré-candidatura a vereadora em Goiânia, como você também já anunciou. Israel, eu queria, não é o Entrefala, mas eu vou seguir a mesma coisa que eu fazia no Entrefala. Primeira coisa que eu sempre falava para os meus convidados era que a gente se apresenta melhor, né? De nós mesmos. Então, eu já te apresentei para o pessoal que está assistindo, mas eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua formação, a sua trajetória na militância e um pouquinho para a gente se conhecer. E aí a gente começa a nossa conversa, né? Não é bem uma entrevista, agora é mais uma conversa mesmo entre camaradas do partido e acho que vai ser muito proveitoso te ouvir e também poder discutir um pouco da conjuntura internacional. Eu dei um título megalomaníaco, mas isso é uma característica minha, eu também acho que as coisas são enormes, mas a gente vai dar conta. Eu tenho fé que a gente vai. Se apresente para a Legal, Mariana. gente. Agradeço o convite, agradeço as palavras. Não são, ainda que não concorde com parte delas, agradeço. Bom, para me apresentar, hoje eu estou com a tarefa da Secretaria de Relações Internacionais do PSOL. E e essa é uma discussão, apesar de ser formado em sociologia, professor de sociologia, que a gente sempre acompanhou desde o começo da militância, desde os meus primeiros passos, sempre foi um militante internacionalista. Independente da tarefa da Secretaria de Relações Internacionais, o campo político com o qual eu milito, sou militante do MES e da Quarta Internacional, Secretariado Unificado, que nós temos aí no Brasil 4 organizações que são parte da Quarta Internacional, Comitê Internacional, antigo Secretariado Unificado, que é o MES, a Comuna, Insurgência Subverta, que são concorrentes do PSOL. A gente sempre, digamos, nesses últimos anos, comungou de um espaço internacionalista, nem sempre tendo as mesmas opiniões ou as mesmas posições, mas tendo uma condição de colocar o debate internacional, como você bem fez, como parte de uma série de acontecimentos e eventos que condicionam a nossa realidade local. Então, a gente vem aí, e o pessoal é um partido que tem no seu DNA a questão do internacionalismo, a ideia do partido socialismo com liberdade. Então, para nós é um pouco quase como não é um adereço, não é uma atividade lateral, e sim é uma atividade central. Quase para nós é uma lida obrigatória debater a questão internacional com seriedade, com coletividade, com responsabilidade. Então, ao longo da minha trajetória de militante em vários lugares, em várias atividades, em várias cidades, várias tarefas assumidas, o internacionalismo sempre foi o que eu chamo de bússola. Sempre que tinha alguma dificuldade política maior, sempre que nós tínhamos alguma grande diferença tática no Brasil, sempre que os rumos da esquerda estavam aqui um pouco imbricados ou mesmo truncados, para nós a questão internacional sempre foi uma bússola para navegar em mar brávio. Sim. Eu ia te pedir, essa seria a minha primeira pergunta, mas acho que você já explicou um pouco. Se você quiser explicar depois também mais aprofundada, porque eu lembro uma vez eu estava conversando até com a minha cunhada, que ela é da área do direito, e aí eu falei que eu sou militante internacionalista. Ela falou: Ah, mas internacionalismo para a gente do direito tem uma outra conotação. E acho que é importante explicar, né, até para quem está nos assistindo, que não é do meio da militância, o que significa de fato essa questão de ser internacionalista, né? Acho que você deu um bom parâmetro aí, dizendo que é uma bússola, né, para a gente compreender mesmo questões locais e tudo mais.
Israel, a gente teve, antes do coronavírus, né, e eu fiz a chamada para essa live colocando muito questões eleitorais, porque, enfim, eu estou como pré-candidata, eu só penso na pré-candidatura 24 horas por dia, né, e inclusive com essas dificuldades, assim, eu sou minha própria assessora de comunicação, eu faço minha própria agenda, é uma loucura. Mas a gente não vai falar só de eleições e a política não se resume só a eleições, obviamente. Né? E aí eu queria resgatar um pouco do que aconteceu desde o ano passado. Né? Em 2019, a gente teve um boom de grandes manifestações na América Latina. A gente teve a recusa da população do Peru ao pacotaço neoliberal, né? No Chile também, várias manifestações que começaram semelhantes à de 2013, começaram com aumento de passagem também. Na Bolívia, a gente teve um golpe, e aí agora esse golpe está com novos capítulos, né, acontecendo esse ano, mesmo durante a pandemia. Então, assim, a gente teve muita coisa em 2019 e que a gente tinha uma expectativa que a gente continuaria nessa onda de manifestações em 2020, mas, obviamente, o coronavírus, né, acabou nos brecando em grande parte dessas manifestações. Mas a gente teve, mesmo assim, né, é uma análise que acho que a gente tem em comum, que mesmo com a pandemia, a gente teve grandes manifestações, principalmente depois da morte do George Floyd nos Estados Unidos. Então, no mundo inteiro, a gente teve as manifestações antirracistas, que no Brasil ganharam uma conotação de também antifascismo, né, que eu acho que é muito importante a gente também diferenciar e colocar o antirracismo também dentro, né, desse bojo do antifascismo aqui no Brasil. A luta dos entregadores, que eu acho que é muito importante também nesse período de pandemia. E a gente está completando 6 meses desde o primeiro caso, hoje, de coronavírus no Brasil. Com um governo que está mais de 100 dias sem ministro da Saúde, né? A gente está com o ministro interino, e que não fez absolutamente nada para combater a pandemia, né? Com mais de 115 mil mortos. E no meio disso tudo também, nos Estados Unidos, a gente tem eleições, né? A gente está vendo uma tentativa de reeleição do Donald Trump, a gente tem as discussões, né, infelizmente, não, o candidato dos democratas não vai ser o nosso querido Bernie Sanders, que seria uma grande alternativa. E a gente tem também conflitos pós-eleição na Belarus. Enfim, tem muita coisa acontecendo, né? E a gente vai tentar falar um pouco sobre isso, mas só para a gente organizar um pouco, né, as nossas falas e tudo mais, eu queria que você começasse comentando o que a gente ia falar no nosso evento aqui em Goiânia, se tivesse acontecido ano passado, que é sobre essas lutas do ano passado na América Latina. Eu acho que ainda é muito atual e ainda é muito importante, principalmente se a gente falar da Bolívia, que está tendo esses novos capítulos agora do golpe atualmente em 2020. Então, eu queria que você começasse falando um pouco sobre essas grandes manifestações que a gente teve no ano passado na América Latina como um todo. Mariana, eu vejo que você está bem informada, então já ajudou muito na minha tarefa aqui. Eu falei que eu fiquei estudando para falar com você. Nós tivemos o ano passado, bom, nós estamos aí, você localizou bem, o ponto de partida é que nós estamos num momento de ineditismo no mundo. Nós definimos isso como uma crise inédita. Nós já tivemos outros momentos de retração econômica muito grande. O último momento álgido da recessão foi a crise de 2008 e os desdobramentos políticos e sociais que existiram nas revoltas árabes em 2011, no movimento dos indignados, eles seguem de alguma forma marcando presença, ainda que aquela viragem histórica, aquele giro histórico está muito vinculado com a crise econômica de 7 e 8 do século 21. Passados anos, nós temos aí uma situação inédita porque combina duas crises, como mínimo, centrais e uma série de outras crises. Uma crise sanitária, de novo tipo, quer dizer, hoje nós vamos chegar a 117 mil brasileiros a menos, brasileiros e brasileiras, ou seja, fora a subnotificação, fora os casos de falecimento e óbito de comorbidades ou diagnósticos auxiliares. E eu acho que daqui uns 10 dias nós vamos estar chegando a uma cifra macabra de 1 milhão de mortos apenas nesse ano pela Covid no mundo.
Então, não é, já passamos a barreira dos 800 mil, não é uma situação que nós todos estamos acostumados. Muitos estão em casa. A queda do PIB de vários países hoje foi brutal. A gente viu tanto países da América Latina como o Peru, quanto países, estou tentando aqui atualizar, quanto países do próprio coração do imperialismo, como o Reino Unido. Nós tivemos aí entre 20% e 30% de queda do PIB no segundo trimestre. Ou seja, as consequências dessa crise inédita ainda estão por vir. Então, nós estamos num momento de uma espécie de entretempos entre o momento onde nós estamos aguardando a vacina e tudo no mundo capitalista, ele é parte de uma disputa de sentidos, de uma disputa entre as próprias corporações e estados para ver quem é que vai ter primeiro a vacina, como é que vai ser a testagem. Então, dentro desse cenário instável, dentro desse cenário pandêmico, nós temos uma situação de incerteza e de entretempo, onde o período anterior ele não foi totalmente superado, mas ele foi interditado. E justamente esse período que nós comentávamos, ou seja, um período anterior onde houve um crescimento da extrema-direita nos últimos 4 anos de forma cabal, ou seja, a extrema-direita deixou de ser um agrupamento marginal nas grandes democracias burguesas do mundo e se instalou no poder em várias delas, fechando o regime, atuando de forma explícita com xenofobia, com racismo, com misoginia. E o reino, digamos, mais localizado disso, o modelo disso, é o governo Trump e seus asséculas. Né? Por isso que nos alegrou também que, assim como Queiroz foi preso aqui no Brasil, que o Steve Bannon, que é o ideólogo, é o Rasputin desse modelo do Trump, inclusive do ponto de vista internacional, ele tem uma internacional política, eles também são internacionalistas, apesar de chamarem patriotas, porque eles querem organizar grupos de choque de extrema-direita no mundo inteiro que tenham um padrão mais ou menos comum, que é de anti-movimento operário, neofascistas, anti-ciência, anti-conhecimento, racistas. E aí, nessa grande família do mal, incorporam os milicianos, incorporam os racistas, incorporam os supremacistas, incorporam os nacionalistas. Há uma série que eu vi agora no Netflix, que eu indico, que chama-se Cães de Berlim, quem puder assistir, que demonstra um pouco como que esse sentimento na Alemanha, que foi o auge das manifestações anti-vacina há 3 semanas atrás, está presente. Dito isso, a extrema-direita marcou um caminho. Na frustração com a democracia burguesa, com o extremo centro, na frustração com os governos conservadores ou progressistas, entre aspas, que não deram respostas à crise de 2008, eles marcaram um caminho com o método deles, métodos de choque, de milícias, sejam milícias reais ou milícias virtuais, como são o caso das fake news, e é toda uma indústria, e o Bannon também, ele tem essa posição na extrema-direita porque ele é o arquiteto e engenheiro dessa indústria, dessa usina de notícias falsas, e isso, digamos, marcou um dos elementos, uma das vértebras é isso e chegou ao nosso país. Então, o Bolsonaro ele também é fruto disso. Também é fruto de que as transições da ditadura para a democracia foram muito incompletas. Então, o projeto do bolsonarismo é um projeto que combina elementos internos com elementos externos. O elemento externo mais gritante é esse alinhamento carnal, vamos assim dizer, com o Trump e com todo o entourage dele. Se você for pegar Ernesto Araújo, Alan Weintraub, o Felipe Martins e outros dirigentes do governo, sobretudo da área de relações internacionais, todos eles comungam desse pensamento conservador, que não é nem um neocon, é já um semifascismo. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, outra cara, outra moeda da situação, é que nós estamos passando por um processo de mudanças muito grande no mundo do trabalho e na própria organização da classe trabalhadora. Então, nós estamos num momento onde se pode falar de revolução 4.0. Então, os, os grandes atributos aí do mundo do trabalho, eles estão passando por mudanças intensas, constantes e que faz com que os trabalhadores sejam alvo de uma verdadeira guerra social dos governos para retirar direitos.
Então, toda a agenda política, seja da extrema-direita, mas seja da democracia liberal, por exemplo, Macron e outros países da Europa, elas são agendas para retirar direitos. Então, é reforma disso, reforma daquilo. O Temer tentou a reforma da Previdência aqui no Brasil. Então, esse é o segundo polo, ou seja, a necessidade de tirar direitos dos trabalhadores e colocar a crise nas costas do povo em geral e dos trabalhadores e trabalhadoras organizados em particular. Porém, há uma resistência importante, e nós falávamos disso. A América Latina foi um polo de resistência importante no ano de 2019 e essa resistência foi interditada por essa paralisia temporária da pandemia. Porque, óbvio, ao não ter gente na rua, as coisas ficam mais congeladas, não necessariamente estáveis, não necessariamente estáticas. Então, Mariana, nós tivemos no nosso continente um processo muito interessante, já descrito por você, do Chile, onde também tem muitas semelhanças com 2013, não só no grito de que aumentou em 30 centavos o metrô, e a partir de um protesto, a partir de uma repressão desmedida da polícia, incendiou e colocou em tela todos os problemas estruturantes do país, como o fato de que tanto no Brasil quanto no Chile não houve uma transição profunda da ditadura militar para a democracia liberal que nós vivemos hoje. Então são democracias racionadas, onde no Chile é ainda mais forte, porque no Chile todo o sistema privado de previdência, ele não cobre os mais pobres. Nós já temos um processo de lutas no Chile que vem desde 2011, onde o movimento dos estudantes da universidade, você é servidor da universidade, sabe, questiona o ensino pago, que é uma regra no Chile mesmo no ensino superior, e que é o projeto que o Guedes, inclusive, quer aplicar aqui, porque o Guedes ele é um aluno brilhante da escola de Chicago, que foi implementada no âmbito econômico pelo Pinochet no Chile, com a sua bota e com o sangue de milhares de ativistas. Então, o Chile é um modelo, um paraíso neoliberal que demonstra justamente a desigualdade e o esgotamento desse modelo. E em 2019 nós vimos isso, e vimos isso com protagonismo não só da juventude, das mulheres, dos mapuches, que são indígenas muito combativos, que querem ter o seu reconhecimento no Estado plurinacional, tanto é que a bandeira das manifestações era a bandeira mapuche, que tremulava mais alto, e uma necessidade de uma organização popular espalhando-se bairro a bairro, de auto-organização, de vigílias, de organização, inclusive, de autodefesa, que foi muito importante. O Equador, como também nós falamos um pouco, eu tive no Equador o ano passado, também viveu algo semelhante, que foi contra o pacotaço, que Você foi desatou lá? uma manifestação. Tive no Equador, agora em outubro, foi logo em seguida da grande insurreição, que abriu também caminhos para questionar não só um elemento pontual do pacotaço, que aumentava as tarifas do transporte público, mas questionar estruturalmente o modelo do neoliberalismo equatoriano. Por outro lado, nós tivemos na Bolívia, a partir de uma situação muito confusa das eleições, um golpe de Estado, que também foi tentado em outros países, como por exemplo na Venezuela, sem êxito, que colocou o imperialismo e a extrema-direita no poder depois de anos de governo do MAS. Essa foi a fotografia que terminou 2019, nós depois tivemos as festas no final de ano, e ato contínuo tivemos a pandemia. Mas a história continua. Uhum. Exato, eu penso que se a gente não tivesse tido, não existe si na história, né? Eu, como historiadora, não posso nem sonhar em falar isso, mas acho que se não tivesse tido a pandemia, a gente teria continuado nessa onda de manifestações na América Latina, porque a gente conseguiu grandes resultados, né? No Chile, eles conseguiram revogar a reforma da Previdência e outras questões foram colocadas também, né? De vários benefícios, de vários direitos conquistados pela população e no Equador também, no Peru também teve. Eu esqueci de mencionar que nessa época também, nesse mesmo período, no final do ano passado, aqui na América Latina, a gente teve a eleição na Argentina, que, enfim, não é lá essas coisas, mas a gente teve uma vitória significativa, né? Também de conter um pouco esse avanço dessa extrema-direita. E a gente teve a eleição de uma mulher lésbica feminista na Colômbia, que foi uma coisa também que é bastante simbólica, né, para nós que estamos, principalmente hoje no Brasil, discutindo eleições municipais e discutindo a necessidade das mulheres virarem à mesa do poder, de ter mais mulheres na política e tudo mais, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Israel, você falou um pouco sobre essa conjuntura e como
os Estados Unidos afeta. E eu me lembrei bastante que eu entrevistei no Entrefala e também entrevisto na vida, porque é meu irmão. Meu irmão, ele é diplomata e a gente conversa bastante sobre essas questões. É um assunto que me interessa bastante por ser militante internacionalista e para ter assunto com meu próprio irmão também. E a gente comenta bastante sobre isso, né? E eu lembro dele me explicar quando estava naquela época que o Eduardo Bolsonaro foi indicado para ir para a embaixada nos Estados Unidos, dele me falar que o Eduardo ele é um grande articulador dessa extrema-direita mundial, né? Que de todas as piadas que as pessoas ficavam fazendo aqui sobre ele fritar hambúrguer, não sei o quê, isso, na verdade, esconde, maqueia bastante o que é a real intenção dessa extrema-direita. E eu acho que a gente perde bastante enquanto movimento da gente ficar nessas piadas. É óbvio que a gente não vive sem um humor, sem fazer meme, né, e tudo mais. Eu sou uma fã de memes, mas eu acho que a gente perde muito do debate político se a gente não consegue enxergar que há um projeto. Há um projeto, né? Não é uma coisa totalmente burra, né? As coisas absurdas que Bolsonaro faz, as coisas absurdas que os filhos deles fazem, que os filhos dele faz, mas que há um projeto. E aí, nesse sentido, o Eduardo Bolsonaro ele funciona como essa ponte, né? Por isso ele tinha sido indicado para a embaixada em Washington e tudo mais. É, eu queria te. Bom, eu ia deixar a questão da eleição dos Estados Unidos mais para o finalzinho. Eu acho que a gente poderia comentar também do ponto de vista de manifestações, para a gente não ficar falando só de eleições e tudo mais. Eu acho que a gente poderia comentar um pouco do que foi as manifestações antirracistas e antifascistas, né? Que começaram nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, assim, tanto do ponto de vista dessa articulação da direita internacional, assim, como você bem explicou, mas os Estados Unidos também como propulsor, né, nessas manifestações depois da morte do George Floyd, que tomaram o mundo inteiro e que foram manifestações de dias e dias lá e de muitas pessoas nas ruas e que isso chegou até o Brasil e que aqui ganhou uma conotação de luta antifascista, principalmente por setores mais pauperizados da população, né, pelos trabalhos mais precarizados e que estão trabalhando sem parar durante a pandemia, que são os entregadores por aplicativo, e por setores também das torcidas organizadas, que eu achei isso fantástico, que também são pessoas que vêm dos setores mais pauperizados da população, e dessa junção que teve da luta antifascista, mas também uma luta por democracia, por uma luta antifascista aqui no Brasil. Eu acho que é importante a gente comentar o quanto as manifestações antirracistas, né, o Black Lives Matter, e todas as traduções que teve em vários países do mundo, o quanto isso também afeta a conjuntura mundial. Numa conjuntura em que a gente estava no meio de uma pandemia, todo mundo isolado em casa, eu mesma, e acho que muita gente também teve, nosso próprio partido teve uma orientação de apoiar essas lutas, mas de que quem não fosse também não era um momento da gente dizer todo mundo tem que ir para a rua, porque muitas pessoas estavam com medo de sair de casa e com razão, né? A gente está numa pandemia. Então, acho que é importante a gente comentar também do quanto essas grandes manifestações de luta antirracista e antifascista mudaram, né, um pouco da conjuntura mundial, mesmo com o coronavírus. Aí eu queria que a gente comentasse um pouco, que você comentasse. Já comentei um pouco. Eu acho que eu concordo muito com a sua abordagem, legal, nessa sua visão, que eu estou vendo o pessoal no chat. Mandar um abraço para o camarada Leonardo, lá de Porto Alegre, grande dirigente do PSOL. Mandar um abraço para o Franco, para o Novaes, um grande marxista aí de São Paulo, da Zona Leste. Um abraço para o camarada Luiz Fernando, que é um teórico de primeira linha, Mariana. Acho que, inclusive, deveria chamar o Luiz Fernando para o debate, porque ele é um dos que mais conhece do ecossocialismo. Um abraço para o camarada, que eu queria que ele já fizesse uma propaganda do livro dele, que eu acho que é fantástico, que tem vários autores importantes, Luciana Genro, o Fábio, a Marinalva Oliveira, que é um livro que vale muito a pena, saiu agora, recentemente, a live do lançamento foi na semana passada, e a gente também tem feito a divulgação do livro do Trog com outros colegas, que é o nosso Marco Antônio Peruso. Também é o Rodrigo Maroni, que é nosso amigo lá de Porto Alegre, deputado estadual, está acompanhando aqui a live.
Já que você Então, começou a mandar abraço, eu vou mandar também. Queria mandar um abraço pro Hugo Barbosa, que é meu irmão, que eu citei agorinha, que está assistindo a gente também. que legal, um Falei, orgulho. Queremos manter é, contato aí. Nós temos, apesar do Bolsonaro e do Ernesto Araújo, no Itamaraty, um dos nossos melhores corpos diplomáticos, com gente com muita qualidade, com um senso humanista muito forte, com uma condição que o Brasil é muito melhor do que seu ministro de Relações Exteriores, e o corpo diplomático do Itamaraty são figuras de alta monta, de alta cultura, com alto conhecimento, e seria muito importante se vincular mais. Bom, é, sobre as questões que tu levantaste, Mariana, eu acho o nosso camarada Alex da Mata também, professor em Itapevi, fundador do PSOL, fundador da nossa história em São Paulo, da nossa corrente, um camarada muito querido, está aí presente. Então, voltando para não ficar só nas saudações, você tem razão. Nos Estados Unidos e na Bolívia, de alguma forma, para não ser panorâmico, eu acho que se joga um pouco o futuro do ano de 2020 e a disputa do que vem pela frente no pós-pandemia, se pode dizer que vai haver um pós-pandemia. Eu acho que são duas lutas exemplares. Eu quero falar um pouquinho delas, sobretudo a dos Estados Unidos, porque nós temos eleição no Brasil no dia 15 de novembro. Você vai se postular, nós vamos ter vários candidatos, mas o Bolsonaro, ele está muito alinhado, como bem falou o seu irmão, Eduardo Bolsonaro é parte do projeto político do Trump. Houve uma reunião em Foz do Iguaçu que movimentos de extrema-direita do mundo inteiro se agruparam para poder irradiar politicamente esse modelo. Se a gente for pensar, inclusive, o discurso do Bolsonaro na pandemia é quase como uma imitação do Trump, de forma até constrangedora, até boçal. Então, a derrota do Trump nos Estados Unidos vai abrir um cenário onde a extrema-direita vai se fragilizar mais. Então, os olhos do mundo estão para esse processo eleitoral. Ainda que o Bernie Sanders não tenha conseguido se postular, ainda que figuras como a Alejandra Ocasio-Cortez, que é uma deputada, uma das muitas deputadas, nós temos 6 deputadas que têm essa característica feminista, do socialismo democrático, que não compartilham do establishment americano, ainda que esses candidatos não tenham capacidade de serem eles que vão derrotar o Trump, eles são parte de um caldo de cultura que está se gestando, que é muito importante na sociedade estadunidense. E o ponto máximo disso não foi eleitoral, foi a ação do movimento negro, que conseguiu arrastar outros setores da sociedade, mas com protagonismo do movimento negro, especialmente da sua cara mais organizada do Black Lives Matter, que com o assassinato brutal de George Floyd levantou não só os Estados Unidos nos maiores protestos da história daquele país. Parecia um cenário de Netflix, para falar em Netflix, quando o movimento marchou sobre a Casa Branca e o Trump, de forma covarde, teve que se esconder no bunker e apagaram as luzes da Casa Branca, ou seja, teve áreas de rebelião. E essa rebelião antirracista marcou um novo cenário na pandemia. Porque a partir dali, nós tivemos a consolidação de um movimento antirracista, antifascista no mundo inteiro. Já existia, óbvio, mas ele ressurgiu com uma força de massas, como você me falou aqui, que se conecta com as lutas, com os aplicativos, com as torcidas organizadas, com a força do movimento negro. Olha só o número de candidatas e candidatos negros que nós vamos ter na esquerda brasileira e no PSOL representando, vocalizando essa luta. Vai ser muito importante. Então, nós estamos diante de um cenário, como eu falei, esse entretempo da pandemia, mas de uma ação que marcou a cabeça de milhões de pessoas. O filme do Spike Lee, Destacamento Blue, ele faz uma análise brilhante de como foi as lutas contra o imperialismo no Vietnã, como que a luta pelos direitos civis da negritude, de figuras como Martin Luther King, de figuras como Malcolm X marcou aquela geração, e como que a geração presente são os que estão saindo às ruas em memória do George Floyd. Agora nós tivemos um jovem negro que ficou paraplégico por 2 tiros pelas costas pela polícia, e novamente nós 7 estamos tendo novos tiros. protestos. 7 tiros, né? Ficou paraplégico, quer dizer, interrompeu uma trajetória brilhante que tinha pela frente, de forma covarde, pelas costas. Isso novamente está retomando os protestos. E os Estados Unidos, de algum jeito, marcam um cenário que não é só americano. Nós temos outros protestos e rebeliões durante o período da pandemia. A rebelião em Belarus,
você falou é muito importante, e acho que é importante a gente trazer aqui, porque tem muitos setores da própria esquerda que, por ignorância ou má fé, acabam não vendo a dimensão política de um cenário muito importante como a Bielorrússia, que é um país gigante, que é um país que tinha tem ainda, né? Não tinha, uma ditadura que perdura desde os anos 90 do Lukashenko. E nós temos amizade com companheiros da Bielorrússia, tivemos contatos, a Secretaria de Relações Internacionais do PSOL e outros agrupamentos têm vínculos com a esquerda operária e militante na Bielorrússia. Nós tivemos o Pedro Fuentes, que é nosso companheiro, todo mundo conhece, ele já teve na Bielorrússia nos anos 90. Um amigo nosso, que a gente participou de muitos congressos, o Anatoly Matvienko, é um ativista dos sindicatos independentes da Bielorrússia e está na frente dos protestos. Ó, nossa camarada Cida, Cida. que esteve aqui ontem, ela é uma grande camarada, tem muito carinho, foi nossa colega e companheira na direção nacional do PSOL por muito tempo, sempre muito capaz na análise política, sempre Fiz uma muito... live com ela ontem. Eu vi, peguei uma partezinha, fiquei feliz. Então, tem o protesto da Bielorrússia, tem protesto no Líbano, que é um país que sofreu uma explosão até pouco... foi pouco investigada as causas da explosão, mas o fato é que o Líbano hoje está numa situação econômica terminal. Nós temos índices econômicos do Líbano muito regressivos e o movimento de massa está se mobilizando e é a fúria contra os partidos, contra os bancos. E aqui na América Latina, como você também falou, a abertura, a Bolívia para mim é um pouco um cabo de força, Mariana. Eu acho que se o golpe se impõe e nós temos aí um governo de direita que evita que o movimento de massas dê um passo à frente, o Bolsonaro, o Trump se fortalecem nesse período. Então, o pêndulo consolida, pelo menos não de forma estável, mas a extrema-direita. Se o movimento de massas, que acabou de fazer uma greve geral importante, que conquistou um acordo muito parcial, mas é um partido que já governou, é um partido que convive em setores moderados com setores mais combativos, ele aceitou esse pacto para ter as eleições, mas os protagonistas não foram os do MAS. As eleições foram um acordo para 18 de outubro muito frágil, mas teria que ter um desenlace, porque senão nós teríamos uma crise ainda maior. A questão é, se o movimento de massas consegue derrotar esse governo, ter eleições livres, mesmo que um governo ainda limitado, mas restitui os elementos de democracia que foram usurpados pelo golpe de 2019, nós vamos ter um cenário mais favorável para que as trabalhadoras e os trabalhadoras desenvolvam as suas lutas. E isso vai ter impacto aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nós estamos num período, digamos, onde o Bolsonaro perdeu muito espaço político na pandemia, recuperou conjunturalmente, ainda que a exclusividade e hegemonia das ruas ele já não tenha, porque foi o movimento antifascista e antirracista que conseguiu, mesmo com esse distanciamento social, mesmo com as dificuldades de mobilização que são evidentes, colocar na defensiva os extremistas de direita, a Sarah Winters da vida. Mesmo assim, nós temos lutas, mas elas estão muito fragmentadas. Tem uma luta muito importante agora, que a gente tem que se jogar, nossos companheiros do movimento sindical popular, que é a greve dos Correios. Tivemos, como você falou, a break dos apps, que foi em 2 momentos, especialmente no dia 1º de julho, um movimento muito forte mesmo, dos motoqueiros. Tivemos uma greve vitoriosa dos metroviários agora. Então, é um cenário difícil de... A greve da Renault foi uma greve importante aqui no Brasil, vitoriosa, mas tivemos derrotas. A Latam, apesar de uma mobilização muito importante que segue na Argentina, em menor medida no Chile, aqui no Brasil foi aprovado o acordo com 700 demissões do pessoal de tripulação, piloto e outros da Latam, linhas aéreas. Porém, o jogo está em curso. Então, a questão internacional vai determinar de algum jeito. Porque, por um lado, o comando da extrema-direita está internacionalizado. Então, é fato que se o Trump vence, vai moralizar o Bolsonaro. Se o golpe na Bolívia se consolida, vai fortalecer o Bolsonaro, vai fortalecer aqueles que querem um golpe na Venezuela, vai fortalecer a extrema-direita que quer acabar com a ciência, com o conhecimento, que é misógina, que é racista. Se isso não acontece, ou seja, se o Trump é derrotado, se a Bolívia tem eleições mais ou menos democráticas, mas o movimento de massas mineiro, de mulheres, dos pobladores, dos pequenos camponeses, sobretudo dessa defesa do Estado plurinacional, ou seja, um Estado que considera as nacionalidades e etnias indígenas, portanto, é uma grande conquista recente do povo boliviano, um povo que, ao longo dos séculos, foi muito oprimido
por uma elite branca que nunca deu o direito do reconhecimento para os indígenas, que são a ampla maioria do país, com a sua cultura, com a sua ancestralidade, com a sua bandeira, com o seu programa. Se isso não retrocede, ou seja, porque o programa da extrema-direita, Mariana, na Bolívia é tirar o Evo, é tirar o MAS, mas, sobretudo, é reverter as conquistas do Estado Nacional. Ou seja, é voltar a Bolívia como uma agência de Santa Cruz de la Sierra, do imperialismo dos países e de uma exploração onde os indígenas são tidos como cidadãos sem direitos. Então, E é muito simbólico o que aconteceu no ano passado, deles tirarem a Uipala, né, que é uma bandeira de exatamente. luta indígena, né, da população indígena da Bolívia, que é a maioria da população, e colocarem a Bíblia e um crucifixo ali. Isso, do ponto de vista da simbologia, da semiótica, não é só uma questão simbólica, isso é exatamente o que eles querem. Eles não querem que a população indígena e os trabalhadores, né, os mineiros, tenham essa voz e tenham, enfim. Eu acho que o que aconteceu na Bolívia, assim, ele tem vários elementos, né? Também eu gosto muito de falar sobre a questão das mulheres na Bolívia, porque elas estiveram na linha de frente. As mulheres estão na linha de frente de várias lutas, né, no mundo há muito tempo, né? A gente falando bastante sobre o Trump, mas eu me lembrei que saúde. Espero que não seja Obrigado. coronga. Não, não, não. Fiz o teste segunda-feira, deu negativo. Ai, que bom. É, eu me lembro que quando foi a posse do Trump, né, que as mulheres chamaram uma greve mundial de mulheres e teve uma grande movimentação chamada inclusive por Angela Davis e tudo mais. Então as mulheres têm esse protagonismo no mundo há um bom tempo, né, em várias lutas que não são só lutas como pejorativamente tem muita gente que fala lutas só de mulheres, né, lutas feministas, mas que são lutas também que influenciam, né, nos rumos políticos na conjuntura internacional. E eu fiquei muito abalada, assim, com as notícias que vinham no ano passado do golpe na Bolívia, principalmente sobre o ataque que tinha às mulheres, às lideranças indígenas, né, de uma prefeita sair arrastada pelas ruas, né, aquilo foi muito chocante. Então, eu acho que a Bolívia, e não só a Bolívia, mas desse ponto de vista que você está falando, que isso também tem uma conotação que vem dos Estados Unidos, que afeta o Brasil e tudo, dessa articulação desse direito internacional, também tem um ataque muito grande às mulheres. Não só as mulheres, mas todas as minorias étnicas, raciais, né, e população LGBT e tudo mais. Israel, eu queria te perguntar uma coisa, mas assim, não precisa usar muito tempo para falar disso, porque acho que não é nosso foco, mas é porque você comentou rapidamente e muita gente me pergunta, fala, nossa, eu não estou entendendo nada, eu vejo as notícias da Belarus e eu não entendo o que está acontecendo ali. E às vezes, porque parece que é muito distante da gente e tudo mais, eu falei, bom, assista a live com Israel, que Israel vai explicar. Então, eu devo isso às pessoas que estão assistindo para ter a resposta sobre a Belarus. Se você puder explicar bem rapidinho para a gente passar para os outros temas, né? Eu tenho algumas outras perguntinhas, algumas outras Ah, análises. É bem rapidinho mesmo. perfeito, Mariana. Se eu tivesse a tua competência comunicativa, eu falaria assim: Bielorrússia, né? O Belarus, em 30 segundos, mas não tem. O processo de degradação do que era a antiga União Soviética foi um processo muito traumático. Nós tivemos a queda do Muro de Berlim em 89 e em 91, fruto de golpes e de uma luta palaciana, se dissolve formalmente a União Soviética, que já era, na verdade, uma fachada muito diferente do Estado operário idealizado, conformado e construído por aqueles que em 17 sonharam ousar e assaltaram os céus e construir um outro tipo de sociedade. Na verdade, a maior metáfora do que se transformou a União Soviética foram os gulags, campos de concentração, a perseguição aos escritores, ao pensamento crítico, o assassinato de Trotsky em 1940, que a gente celebrou na semana passada em homenagem a ele, e mais recentemente foi a explosão do desastre nuclear de Chernobyl. Aquilo foi um pouco você falou em simbologia, aquilo foi um símbolo do fracasso da burocracia da União Soviética que, apesar do impulso da revolução, se degenerou.
Ou seja, tivemos muitas conquistas. A União Soviética foi um país, foi uma associação de países do leste europeu, onde a Rússia tinha um peso decisivo e conseguiu sair de países marcados pelo analfabetismo e pela falta de indústrias para competidores no primeiro plano das conquistas espaciais, do pensamento matemático, do enxadrismo, dos esportes, da ciência, da educação pública. Então, houve conquistas, não podemos dizer que a União Soviética não foi um estado de conquistas, foi e foi muito. O problema foi que o seu final, justamente por um crescimento, uma hipertrofia da burocracia e uma situação de pouco desenvolvimento internacional, ou seja, o fracasso da teoria do chamado socialismo no seu país, resultou que nós tivemos uma implosão e uma fragmentação muito grande. Então, nos anos 90, boa parte das antigas direções do Partido Comunista, da própria KGB, do Serviço Secreto, gerou uma série de lideranças de ditaduras que tinham, digamos, a abertura para o capitalismo internacional e uma mão de ferro muito grande. Perseguiam opositores. Você viu agora na própria Rússia um líder opositor está sob suspeita de um envenenamento. Então, a Bielorrússia foi, digamos, o máximo disso, porque boa parte desses ditadores e dessas elites governantes ou caíram frutos de golpes de estados, de rebeliões populares confusas, não conseguiram ter longevidade. Lukashenko é o ditador talvez mais longevo do mundo hoje, pelo menos dessa geração, ele é o que há mais tempo está no poder. E ele faz isso com digamos assim, ele soma os piores traços do capitalismo, os piores traços do stalinismo. Então, ao invés de somar, o socialismo seria a ideia de conseguir acumular o que melhor o capitalismo teve de desenvolver as forças produtivas com as melhores aptidões de uma economia planificada e democrática. Ou seja, ele junta o que há de pior e a Bielorrússia é um pouco nisso. Então, é um Estado muito opressivo, muito policialesco, onde a organização dos trabalhadores ela é muito frágil, ou seja, muito perseguida, não é que seja frágil, nós temos aí grandes minas, grandes fábricas, sobretudo em Minsk, que é a capital, e essa revolta, que anos foi colocada para debaixo do tapete, agora explodiu com a fraude eleitoral. Então, o que acontece hoje na Bielorrússia é uma situação de rebelião ainda inconsciente, ou seja, de um país muito marcado por essa opressão, que os trabalhadores estão se organizando, estão tendo as suas primeiras leituras. E o capitalismo burocrático da Bielorrússia tem Putin, que também é um personagem hoje, de alguma forma, que flerta com essa extrema-direita, mas acaba tendo conflitos, é uma relação de unidade, conflito na geopolítica mundial com os Estados Unidos, ora se aproxima da China, ora busca ter uma maior independência comercial e militar. O Putin sustenta o governo, a ditadura do Lukashenko, justamente para poder criar um cordão político na região do leste europeu para poder ter o projeto que ele chama de Gran Rússia. O que é o projeto da Gran Rússia? Ou seja, é a Rússia se beneficiar dos insumos militares e da produção desse capitalismo burocrático para ser um player, junto com a China e os Estados Unidos, nessa divisão de recursos. Então, tem muitos interesses econômicos da produção de minérios, da produção de energia, que precisa ter uma certa resultante democrática para poder romper com isso, e que na Bielorrússia, de alguma forma, eu chamaria de uma rebelião ainda pouco consciente. Ao contrário da rebelião boliviana, onde tem sólidas organizações que encabeçam isso, Federação de Mineiros, onde tem uma cultura democrática, onde tem um legado do movimento indígena e de mulheres que conquistou parâmetros, onde a esquerda, seja a esquerda mais moderada, a esquerda radical, a esquerda popular, existem. Na Bielorrússia isso ainda está engatinhando. Então é muito mais uma rebelião contra o atual estado das coisas do que um projeto, um programa muito nítido. Uhum. E tem muita gente que às vezes até nos critica, né, Israel? Não sei se você já recebeu esse tipo de crítica, mas eu já ouvi muita gente falar assim: o que eu tenho que saber da Belarus? O que eu tenho que saber dessa conjuntura internacional? Bom, aqui acho que a gente já está explicando ao longo dessa live o que é ser internacionalista, e acho que nessa próxima pergunta, nesses próximos comentários que eu vou fazer e que eu vou te pedir para fazer também,
a gente vai entender na prática como é que é, mais do que a gente já tem falado aqui ao longo de. A gente já está falando já tem um tempinho, hein? Já deu uma hora. Não. Mais ou menos, a gente, só para combinar também que eu tenho, daqui a pouco eu vou ter que falar para ti, você é sindicalista, vai entender. Nós vamos numa atividade sindical agora da greve dos Correios, eu e o companheiro Frederico, numa Uhum. cidade próxima, então tem que sair mais ou menos umas 20h10, por aí, 25. Não, tranquilo, a gente já está terminando. O que eu queria, assim, isso que a gente acabou de comentar sobre a Belarus e tudo mais, já falamos um pouco sobre as eleições nos Estados Unidos e o quanto isso afeta aqui a política também interna no Brasil, né, o governo Bolsonaro e como isso tem uma articulação internacional. E o que que isso pode afetar efetivamente as eleições nos municípios? O que Goiânia tem a ver com a eleição de Trump, né? Mas, assim, se a gente pensar nesse sentido internacionalista mesmo, se o Trump foi eleito, significa um fortalecimento do bolsonarismo, né? E um fortalecimento do bolsonarismo significa que também nos municípios, esses partidos que são aliados do governo vão continuar tendo força. Eu coloco sempre um grande exemplo assim de alguns projetos do governo Bolsonaro e desse setor olavista, né? O Escola Sem Partido, por exemplo, ele era um projeto que vinha desde da Câmara dos Deputados, mas era um projeto que vinha também nas câmaras municipais, né? Nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas. Então, eles têm uma concatenação de projetos para poder aprovar seja em quaisquer áreas, né? Seja na economia, na educação, como é esse exemplo sem partido. E aí muita gente pergunta por que o Bolsonaro não cai? Bom, primeiro que o Maia não recebe os 48 pedidos de impeachment, né? Mas também por conta dessa grande articulação internacional. E aí muita gente também tem perguntado, né, desde que eu me lancei como pré-candidata a vereadora e que me coloco como sempre pautando a questão do governo Bolsonaro, né, e como uma força para a gente pautar a discussão sobre o governo Bolsonaro e fazer essa oposição ao governo federal, mas também em âmbito estadual. Aqui a gente é governado por Caiado, né? Você já sabe um pouco sobre isso, mas para quem está assistindo e é de fora, Caiado, um grande coronel de séculos aqui em Goiás, é hoje o nosso governador. E na prefeitura temos Iris Rezende, que também é um filho da ditadura, que já foi prefeito várias vezes e que agora recentemente anunciou sua aposentadoria, que ninguém acredita. Mas como é que isso se relaciona, né? Como é que a gente está falando aqui até da Belarus, que todo mundo acha que não tem nada a ver, a gente está falando de eleição nos Estados Unidos, estamos falando de break de aplicativos, de manifestações antirracistas. Como é que tudo isso tem a ver com eleições municipais? E principalmente numa eleição municipal, né? Que eu, inclusive, eu tenho pensado, gente, é muito azar. A minha primeira eleição, eu nunca fui candidata antes, e é no meio de uma pandemia. Eu fico pensando, gente, como é que eu vou fazer campanha? Eu não vou poder ir para a rua, não vou poder entregar um panfleto, não vou poder fazer o que a gente sabe fazer, que é ir para a rua, né? Quem é militante, a nossa casa é na rua. Então, o que, que tudo isso tem a ver, né, nas eleições municipais? Como é que a gente pode ser uma voz contra o bolsonarismo, mesmo sendo uma pré-candidata a vereadora, uma pré-candidata a prefeita, como eu fui também, né? E porque a gente não pode mentir para a população, né? Não é essa a intenção e a gente jamais faz isso. Uma vereadora não tem nenhum poder de decisão efetivamente no governo federal. Mas a gente pode ser aqui uma voz que dê voz aos movimentos sociais, que esteja ao lado dos trabalhadores, da população LGBT, negras e negros, mulheres, enfim, camponeses e tudo mais. Como é que você vê isso, Israel? Bom, Mariana, aproveitar aqui a saudação, seu programa muito interativo, muito participativo. O meu colega, professor Sandro, que foi meu colega do ensino noturno na escola pública, professor Paula Soares, que fica no coração de Porto Alegre. Depois eu encontrei com ele dentro da FAPA, eu apoiava o movimento estudantil lá, e ele sempre um professor com muita qualidade, muito batalhador, se formou, hoje reproduz democraticamente e socializa o seu conhecimento para alunos. Então, dou um grande abraço a ele, eu tenho uma trajetória muito bonita.
E respondo apenas com uma questão. O sistema internacional que nós temos hoje é um sistema cada vez mais globalizado. Com um clique, nós estamos do outro lado do mundo. O bolsonarismo, o Bolsonaro é parte de um projeto político que não começa no Palácio da Alvorada, nem no condomínio Vivendas da Barra. É um projeto político que ele reinstala o que houve de pior no século XX, que é uma mistura abrasileirada do nazifascismo, Mussolini, Hitler, Franco, Salazar, outras ditaduras cruéis, brutais, com os porões das ditaduras militares na América Latina. Fleury, Frota e outros tantos esbirros que são aqueles que quiseram, naquele momento, utilizar os piores métodos da tortura, da morte, da violência, da agressão, da covardia, para calar os dissidentes. Então, o Bolsonaro é uma tentativa de ressignificar esses que foram os dois piores momentos do século. O nazismo, como um projeto de exploração muito maior, ou seja, os campos de concentração, a liquidação, a ideia de uma raça pura, a ideia de destruir o outro, com o que aconteceu nos porões da ditadura, que também, de alguma forma, replicou isso. Então, Bolsonaro junta esses dois processos. Portanto, ele é parte de um projeto mundial, do projeto da morte, do projeto do ataque à cultura, do projeto do ataque ao conhecimento. O Trump, ele não é um sócio maior do bolsonarismo. O Trump é quase como um patrão para o Bolsonaro. O Bannon é um ideólogo do Bolsonaro. O Olavo de Carvalho é um mini Bannon, essa é a verdade. Então, os dois são figuras muito bizarras, essa é a verdade. Portanto, a derrota da extrema-direita no mundo é quase como uma luta de vida e morte. Há alguns momentos isso acontece. Os partisãs tiveram na Itália e em parte da Iugoslávia uma luta de vida ou morte. Não era uma luta só democrática. Aqueles que resistiram no gueto de Varsóvia, que resistiram nos campos de concentração, que pegaram em armas para enfrentar o nazismo, como, por exemplo, no campo de Colima, na União Soviética, ou quando os nazistas vinham em direção a Moscou, era uma luta de vida ou morte. Os republicanos, na Guerra Civil Espanhola, que se alistaram do mundo inteiro para enfrentar o franquismo, era uma luta de vida ou morte. E nós estamos diante de uma luta de vida ou morte contra esse projeto, porque nós defendemos um projeto trabalhadores, um projeto de vida, e eles defendem um projeto que está vinculado à pulsão de morte, à pulsão da destruição física do outro. E isso se dá no terreno das milícias de forma mais cabal, de forma mais acabada, de forma mais evidente, e a Marielle foi a vítima mais exemplar disso, mais simbólica e mais categórica, que nos dói muito. Mas isso tem outras esferas, e a esfera da luta política também é uma esfera da disputa. Muitas vezes a gente acaba enxergando as eleições apenas como um lugar de quem são os melhores gestores, de quem são os melhores candidatos para representar necessariamente uma ideia que eu tenha, um bairro, um setor da sociedade. Isso é parte, mas, sobretudo, a luta política é uma luta física. Um espaço no parlamento que não é ocupado pela esquerda ou pela esquerda radical vai ser ocupado por como esses parlamentares de Pernambuco que foram constranger a criança de 10 anos por conta Uhum. do aborto. Isso foi um absurdo. Ou seja, ou nós ocupamos esse espaço numa luta política e constrangemos e derrotamos a extrema-direita, porque nós não podemos dialogar com a extrema-direita. Com o fascismo não há diálogo. Com o fascismo se derrota, se esmaga. E as eleições vão ser um capítulo disso. Se engana quem acredita que as eleições não têm nada a ver com esse processo geral. Se engana quem subestima o bolsonarismo como uma expressão dessa ideia horrenda de morte que eu chamaria do neofascismo. E ele é internacional. Seu Uhum. irmão, está vendo, mas ele tem toda a razão quando ele disse que nós não podemos debochar do Eduardo Bolsonaro, achar que ele é um bufão, achar que ele é uma figura menor. Ele é a ponta de lança de um clã. O clã Bolsonaro, como é o clã Trump, como é o clã de várias extremas direitas diferentes no mundo, mas que conservam essas características do neofascismo, querem implementar um projeto que é o projeto do Fleury, do Paranhos Fleury. Querem implementar um projeto que são dos torturadores da ditadura. Não é só implementar um projeto neoliberal, é um projeto neoliberal que está
alinhado com uma política de morte, ou com uma necropolítica, como uma série de autores vem corretamente pautando. Sim. Portanto, a eleição de novembro, ela vai ter que discutir a cidade, vai ter que discutir os direitos dos trabalhadores, ela vai ter que discutir melhores condições para quem vai pagar a conta na pandemia, vai ter que discutir a saúde, mas ela também vai ter que ser um gesto importante de luta contra o fascismo. Por isso que derrotar o fascismo é uma tarefa internacional, é uma tarefa da política e também uma tarefa eleitoral, e talvez seja o maior desafio dos nossos tempos. Sem dúvida, temos muitos desafios. Enfrentar a Sim. pandemia, apoiar as greves, mas eu acho que o maior desafio dessa geração, que é sua, que é nossa, que é de quem está nos assistindo, que são dos nossos amigos, nossos companheiros, é derrotar o fascismo para que a gente não volte ao pior da ditadura e ao pior do que foi o nazismo. Sim. Israel, tá dando sua hora e acho que a gente também já deu conta aqui mais ou menos da pauta que eu tinha preparado. Espero não ter falado nenhuma besteira, gente. Falar com Israel Pelo contrário. eu morro de medo. Bom, Israel, eu queria te agradecer muito. E eu queria só comentar uma partezinha do que você falou, né, sobre quão é importante a gente ter pessoas que enfrentem o fascismo nas eleições municipais e no parlamento de uma maneira geral, dando um exemplo do que aconteceu, que você comentou sobre o caso horrendo, né, da menina em Recife, de 10 anos, indo fazer um aborto, e que tinha pessoas do PSL lá e tudo mais. É, E aí, ontem, a nossa querida companheira Sâmia Bonfim protocolou um projeto de lei para que esses hospitais que fazem aborto tenham a segurança para as vítimas de estupro e tudo mais. Então, assim, a importância da gente ter pessoas que estejam ali para defender os nossos direitos, para que a gente tenha, principalmente mulheres que estejam ali para falar sobre essas questões, de uma questão que aconteceu há poucas semanas, disputar e tentar aprovar. Eita, Israel saiu. Ah, gente. Acho que ele caiu. Eu já tava encerrando. Ó, eu já tô Peguei. encerrando, eu juro. Você não precisa Não, sair não, assim. não. Eu peguei sua fala, só que aqui alguma coisa na internet cortou. Eu queria que você repetisse. Agora eu consegui voltar, porque eu estou com dificuldade aqui, que você estava falando da Sâmia. Isso é para a gente ver o quão importante é a gente ter nossos representantes assim no parlamento, né, nas câmaras de vereadores, porque uma questão que aconteceu há 2 semanas, há uma semana atrás, que foi esse caso horrendo da menina que foi agredida, né, foi chamada de assassina, inclusive com presença de parlamentares do PSL, e agora essa semana já virou um projeto de lei. Então, assim, se a gente tiver defensores dos trabalhadores nos parlamentos, se a gente tiver principalmente mulheres também, para a gente pautar essas questões, faz muita diferença, né? Faz muita diferença. A gente vê isso palpavelmente nesse exemplo que eu acabei de dar. E assim, a Marielle é uma questão que toda vez que a gente do partido a gente fala, eu pelo menos dá um nó na garganta até hoje. E ela é um símbolo, ela é nossa grande referência, nosso grande exemplo. Até hoje a gente não teve, né, nenhum tipo de justiça para Marielle, ninguém sabe quem mandou matar, mas que a gente, felizmente, nessas eleições, o nosso partido está com um programa, né, de incentivo à participação de mais mulheres, mulheres negras e LGBT, né? Então isso também é tudo fruto da Marielle, né? Nós somos todas sementes da Marielle. E eu tenho muito orgulho de ser uma dessas sementinhas de Marielle por estar me propondo a ser uma pré-candidata a vereadora e tudo mais. Israel, não vou te prender mais, eu sei que você tem horário. Não. Muitíssimo obrigada. Não chegou perguntas, mas também se chegasse a gente não ia ter tempo de responder. Mas vai ficar salvo para quem quiser ver depois. Realmente teve gente que comentou que foi uma aula e realmente o Israel dá aula. E só isso, eu queria que você deixasse uma saudação final e te mandar um grande abraço à distância e que a gente se encontra por aí nas lutas sempre. Obrigada mesmo, Israel. Muito obrigada, eu adorei. Me escuta? Eu tô, nesse meu analfabetismo digital, eu estou conseguindo falar. Tá. Tá? Então, eu queria te pedir desculpas pelas condições um pouco precárias, mas acho que saiu bem. Queria te agradecer o convite, Mariana.
E sem mais delongas, te dar um abraço para quem participou da live. Estou torcendo muito para que o nosso projeto aí em Goiânia dê certo, porque faz a diferença. E é isso que eu queria terminar, se eu posso fazer um último comentário. A história, ela nos cobra posições políticas de quando em quando. Quando a França foi ocupada pelos nazistas, muitos intelectuais e pensadores tiveram uma postura, por vezes, até colaboracionista. Simone de Beauvoir foi uma das grandes intelectuais que nunca se dobrou em relação a isso e foi uma colaboradora ativa da resistência. Quando perguntada, ao final dos anos, nos livros A Força das Coisas, Trajetória de uma Moça Bem Comportada e outros tantos livros de Simone de Beauvoir que são fantásticos, poderia dizer os livros de ficção também aqui, Os Mandarins, Todos os Homens São Mortais, ela, apesar de muito jovem, colaborou com a resistência, assim como Sartre e outros tantos. Agora, quando indagados, que nós temos um grupo de acelerados no nosso principal posto, no caso Bolsonaro, Araújo, Guedes, Damares e outros tantos, também nos indagam o que nós estamos fazendo. Você se postulando como candidata, você transmitindo os debates aqui no Facebook, você como Não sindicalista, pode falar candidato ainda. pré-candidata, é isso que eu falei, pré-candidata, você se postulando como pré-candidata, você atuando no partido, você sendo parte do movimento de mulheres que é cada vez mais crescente, você também está fazendo, como nós todos, um lugar quando a realidade está batendo na nossa porta. Ou seja, quando no Brasil nós tivemos não só um desequilibrado, como um sujeito que quer impor um projeto político da morte, do terror, da ditadura e um projeto da extrema-direita, nós aqui estamos. Nós temos que sempre saber disso. A tua pré-candidatura, teu propósito político para os próximos meses, vai ser um ponto de apoio muito forte para isso. Independente de quantos apoios ter, de qual for o resultado, tu vai poder dizer, como Simone de Beauvoir disse na Resistência Francesa, nós estávamos lá, nós estamos aqui. Um grande abraço. Ai, Deus, quase me fez chorar, que coisa bonita. Zael, obrigada. Ó, nem deu para ver, eu coloquei uma luminária de um globo terrestre aqui atrás, só pra gente Que fazer um legal. Ser cenário, não sei o quê. internacionalista. Mas acabou nem dando, mas enfim. Obrigada, Israel. Valeu, gente. Obrigada a Boa noite, todo mundo que Mariana. Valeu. acompanhou. Um Tá, tchau, beijo. tchau. Valeu, tchau, tchau.